Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Capítulo 9. Hoje, culto de Santa Ceia. Momento especial. Onde todo o culto, tudo no culto, converge para a Santa Ceia do Senhor. Inclusive a mensagem que eu quero tratar com você hoje. Vamos orar antes? Feche os teus olhos, por favor. Espírito Santo, continua nos conduzindo. Assim como o Senhor tem conduzido esta igreja, as nossas vidas, de encontro a encontro, de culto a culto, que o Senhor continue nos conduzindo. E agora, a tua igreja reunida aqui, Senhor, recebe a tua palavra com santo tremor, com temor, com reverência, com alegria, com esperança. Que a tua palavra, Senhor, não volte vazia. Que o Senhor, meu Deus, traga vida a nós por meio da tua palavra, apesar de nós, de as nossas limitações. Mas o teu poder é maior, a tua graça é maior. Que o Senhor derrube, ó Senhor Jesus, todas as fortalezas do inimigo. Que todo o principado e potestade caia por terra, Senhor, na mente dos teus filhos e filhas que estão aqui, na vida dos teus filhos e filhas, daqueles que nos assistem. E toda a glória, toda a honra seja dada à Trindade Santa. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 9. E você deixa a tua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos caminhar por mais alguns textos, tá bom? Mateus 9, a partir do verso 9. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por enquanto, nós vamos parar aqui. Então, irmãos, essa ocasião, ela se deu no momento que o Senhor Jesus, ele se encontra com um homem chamado Mateus, o Levi, e ele era um publicano. Vou só aqui lembrar, o publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano, colhendo impostos para o Império Romano. E além de colher o valor dos impostos, os publicanos também cobravam a mais, extorquindo as pessoas. Por isso o publicano era uma das pessoas mais odiadas entre os judeus. Já disse aqui, mas vou ressaltar também que a lei permitia até que uma mulher pudesse pedir divórcio se o seu esposo fosse um publicano, cobrador de impostos. De tão marginalizado que era, persona não grata, uma pessoa que se enriquecia
às custas de extorquir as pessoas. E pasmem vocês, pasme eu. Quando o Senhor Jesus estava passando por ali, ele viu esse homem trabalhando, Mateus, o publicano, e disse a ele: você, eu? Você, segue-me. Vem comigo. E ele deixa tudo e segue ao Senhor Jesus. E Mateus, todos nós sabemos, que foi chamado para se tornar um discípulo de Cristo. Um dos apóstolos. Um dos 12. Um daqueles que receberam autoridade que ninguém jamais receberá nesse mundo. Daqueles que andaram com o Senhor Jesus. E que, após a ressurreição e a assunção do Senhor Jesus, eles deram continuidade à pregação do Evangelho, formando a igreja. E a palavra diz que o Senhor Jesus não só chamou Mateus, como ele foi na casa de Mateus. E ele entrou na casa de Mateus. E ele assentou-se à mesa da casa de Mateus. E ele começou a comer, fazer uma refeição na casa de Mateus, que era um publicano, pecador, odiado. E a palavra diz aqui também para nós, no próprio relato de Mateus, esse mesmo que escreve o Evangelho, que ao lado de Jesus começou-se a agrupar vários tipos de pessoas que também eram ou publicanos ou outro tipo de pecadores, prostitutas, marginalizados, seja o que for, toda espécie de gente ruim, toda espécie de pessoas que nenhum religioso gostaria de receber na igreja, ou estar próximo, por causa até da referência, se assentaram ao lado de Jesus e começaram a comer junto com ele. E nesse ínterim, sempre, como mosca varejeira, os fariseus, uma ala específica dos fariseus, sempre estavam atrás do Senhor para ver se ele errava em alguma coisa, para eles poder, de fato, matá-lo, tendo algum motivo. E eles vendo, os fariseus eram os religiosos, e que não se misturavam com publicanos, não se misturavam com prostitutas, não se misturavam com pecadores, se guardavam, iam na sinagoga, iam no templo, guardavam a lei que eles também criavam, mas eram os mais hipócritas que existiam. E eles vendo isso, aquela cena horrorosa para eles, de ver o Senhor Jesus em uma mesa com várias pessoas de má índole, eles olham para os discípulos e perguntam: ei, por que o seu mestre come com essa gente aí? Por que ele senta junto com gente desse naipe aí? Eu tenho certeza absoluta, porque a resposta foi do Senhor. Que eles não responderam porque eles também não sabiam responder. Os discípulos não sabiam responder. Graças ao próprio Senhor, o Senhor Jesus, ele escuta. E ele se volta para os fariseus e diz o seguinte: os sãos não precisam de médicos. Quem não está doente não precisa de médico. Quem precisa de médico, quem precisa de cura, são os doentes. E o Senhor segue e diz: vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não holocaustos, que está no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. Posteriormente, o Senhor Jesus, ele diz assim: porque eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Agora, vamos pensar um pouco, entendendo como Paulo diz, e Paulo disse
que não há um justo sequer. Todos são doentes. Porém, os fariseus se achavam melhores do que os outros e que não careciam da misericórdia de Deus, porque eles, pelas suas obras, acreditavam que estavam justificados perante Deus. Pela sua hipocrisia, pela sua ignorância. Então, quando o Senhor Jesus diz, eu não vim para os sãos, ele estava, de uma certa forma, sendo irônico, dizendo, eu não vim para aqueles que acham que não precisam de mim. Eu não vim para aqueles que acham que são justos, que são santos. Eu vim para aqueles que se sentem pecadores. Eu vim para aqueles que têm vergonha do seu pecado. Eu vim para aqueles que clamam e pedem por misericórdia. Nas entrelinhas ele disse, eu não vim para os religiosos. Eu vim para aqueles que estão à margem da religião. Que não são aceitos pela religião. E o Senhor, ele deixa bem claro. E diz assim, eu vim chamá-los para o arrependimento e para uma nova vida. Eu não vim chamá-los para formar um grupo de pessoas, de pecadores, pessoas de má índole. Eu vim para transformá-los. Eu vim para trazer a graça de Deus a eles. E é notório, todo mundo sabe, que onde estava o Senhor Jesus, lá estavam publicanos. Você vai lembrar, Zaqueu sobe em um sicômoro para ver o Senhor Jesus, e o Senhor vai lá na casa dele. Mas Zaqueu era um publicano, igualzinho Mateus, odiado. Os maus cheirosos, marginalizados, sujos, tomavam assento ao lado de Jesus. As prostitutas tomavam assento ao lado de Jesus. Os enfermos, que eram considerados pecadores, por estarem enfermos, eram considerados pecadores, tomavam assento ao lado do nosso Senhor Jesus. E uma noite como essa, irmãos, de Santa Ceia, nada melhor do que falar da graça, do amor, que um dia nos tirou, eu e você, do mesmo lugar onde estão aqueles que nós consideramos que estão em trevas. Seja quem for. De lá também saímos. Por isso, como eu disse domingo passado, não somos melhores do que eles. Não somos melhores do que ninguém. Irmãos, o que fica bem claro para nós, nessa tensão travada entre o Senhor e os fariseus, é que eles não podiam suportar essa ideia de que um Messias, alguém que veio em nome de Deus, um ungido tão esperado, iria dar atenção para pecadores, para pobres, para prostitutas, para endemoniados, para leprosos. Os religiosos daquela época não podiam concordar com isso, eles não aceitavam. Porque para eles, somente uma pessoa que cumpria cabalmente a lei, pelas obras, era digno da misericórdia de Deus. Cumpriam a lei publicamente, mas transgrediam a lei quando estavam às ocultas. Por isso, o Senhor chama eles, fariseus, escribas, os sacerdotes. O Senhor chamava eles de hipócritas. O Senhor chamava eles de hipócritas. Você já parou para pensar que qual é o merecimento de você e eu estarmos aqui? Qual é o merecimento de você e eu recebermos a graça do Senhor, a eternidade do Senhor, o selo do Espírito Santo? Que merecimento nós temos?
Nenhum. Nem eu, nem vocês. Nem qualquer outra pessoa que se diz um cristão ou que entra em uma igreja. Ninguém entra por seus próprios merecimentos. Eu nasci numa igreja, numa família tradicional. Problema teu. O Senhor não pergunta, é necessário que você nasça de novo, ainda que você nasça em uma família evangélica. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Eu nasci e fui criado numa igreja. Estou até hoje na igreja. E daí? Se você não nasceu de novo, você vai para o inferno. O fato de nascer em uma família evangélica, o fato de crescer numa igreja, não traz salvação para ninguém. É bom, é necessário, mas não traz salvação para ninguém. E por quê, meus irmãos? Porque todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos caídos. Todos nós nascemos condenados. Não tem nada que você e eu possamos fazer para justificar isso. Por isso, aprove a Deus crucificar o seu Filho na cruz em nosso lugar. Aleluia por isso. Então, aqueles homens, eles têm um impacto. E houve um Messias, aquele homem Galileu, de Cafarnaum, filho de José, curando muitas pessoas, ressuscitando mortos, fazendo sinais, crescendo cada vez mais diante do povo, a sua fama crescendo cada vez mais contra a sua própria vontade. E de repente, alguém que vem falar de Deus com toda a autoridade, vem falar de santidade, e de repente ele está sentado dentro da casa de um homem sujo, pecador, ao lado de pessoas pecadoras. A verdade, irmãos, é que hoje é o dia da Santa Ceia e nós participamos da Ceia do Senhor. Não é porque somos membros da IPI do Brasil ou porque você é membro de alguma igreja. É porque nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Por isso, ao tomar a ceia do Senhor, confirmamos que nós temos uma união com Jesus Cristo, que teve por iniciativa do próprio Deus e não nossa. Ou seja, nós não teríamos condições de desejar a Deus, de dar atenção à sua palavra, se não fosse por meio do Espírito Santo. Nós estávamos em uma condição de perdição incurável, se não fosse por meio de Jesus Cristo. Não seria de assustar se o próprio Senhor viesse hoje, nesse domingo, dia 6, dia 6, e ao invés de entrar nas igrejas, ele estivesse andando pelas ruas, estivesse andando pelas praças, chamasse para seus discípulos pessoas que não são de igreja, conversasse com as prostitutas, e com certeza, ao ver isso, nós iríamos nos escandalizar. Mas como? Ele não pode fazer isso. Ele não pode se misturar com essa gente. Ele não pode estar ao lado de pecadores. Ele não pode estar ao lado de prostitutas. Irmão, se ele não pudesse fazer isso, nós íamos para o inferno. Nós estávamos condenados ao inferno. Glória a Deus, porque Jesus veio chamar os pecadores, dos quais eu faço parte. Ai, que alívio! Porque eu não tenho nada que me justifique perante o meu Deus. E aí,
Irmãos, tem uma coisa que me chama a atenção e eu preciso compartilhar isso com vocês. É que, embora somos chamados e fomos chamados, se fomos chamados, fomos justificados, se fomos justificados, nós fomos santificados, por isso somos santos por causa de Jesus Cristo, vivemos uma nova vida, porque ele disse, eu vim chamar ao arrependimento. Embora essa verdade, embora tenhamos que viver uma vida santa, reta, íntegra, de maneira alguma nós temos qualquer moral para julgar alguém que está em alguma condição de pecado. Porque nós estávamos lá. Eu e você estávamos lá. Acompanhe comigo, por favor, lá em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 21. Cooperando com o texto. Mateus capítulo 21, verso 28. Olha só que parábola interessante é essa. E nessa parábola o Senhor Jesus diz assim, Mateus capítulo 21, verso 28. O que vos parece, o Senhor faz uma pergunta, aos religiosos? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu, sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes ou prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Essa parábola, ela está justa com Mateus 9, de 9 a 13. A parábola, o Senhor Jesus diz o seguinte aqui, fazendo a figura, Deus fazendo a figura do Pai, diz para um filho, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? E esse filho respondeu, eu vou, Senhor, mas ele não foi. Essa é a parábola. E depois o pai chega para o outro filho e diz, filho, vai trabalhar na minha vinha? E esse filho disse, não vou não. Mas ele se arrependeu e depois foi. E a pergunta que o Senhor faz é, quem é que fez a vontade do Pai? E eles disseram, aquele que foi. O arrependido. Aquele que disse que não ia, mas depois foi. Esse fez a vontade do Pai. Então o Senhor Jesus, ele diz assim, em verdade digo a vocês, que tanto os publicanos como as prostitutas precedem vocês no reino de Deus. Ou seja, eles entram antes de vocês, religiosos, no reino de Deus. Está vendo como o evangelho é uma loucura? Como a religiosidade e a religião não tem nada a ver com o evangelho? Como é absurda e gritante a diferença entre o comportamento dos religiosos e a verdadeira mensagem do evangelho. O que se mais destaca na vida de religiosos é a palavra conhecida como hipocrisia. Ou seja, eu pareço ser santo, mostro a vocês que vivo uma vida íntegra, mas na verdade eu não faço isso. Mas eu falo o que vocês têm que fazer. E outra característica do hipócrita é que ele julga quem não faz. Mas ele faz, às escondidas.
Presta atenção. Em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui, no período que ele esteve aqui, de todos os pecadores, os que ele mais censurou e criticou foram os religiosos. Pasme. Era aqueles que frequentavam as sinagogas, era aqueles que frequentavam o templo, era aqueles que paravam em determinada hora e começavam a orar para todo mundo ver. É aqueles que usavam vestes religiosas, usavam símbolos religiosos. Estes foram os principais criticados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo aqui, vocês estão acostumados a ouvir dizer, que a religião ela mais atrapalha do que facilita as pessoas de se achegarem a Deus. As igrejas mais atrapalham do que facilitam. Porque nós criamos tantas coisas, inventamos tantas coisas, as quais Deus não pediu. Ele não mandou. Você quer ver só um exemplo? Assim, exemplos práticos, né? Pessoas que não entram em um determinado templo porque acham muito chique. E elas pensam, eu não vou entrar aqui porque eu sou pobre. Como que eu vou entrar num lugar bonito desse aqui? Deve ter só rico aqui. Às vezes pessoas não entram na igreja por causa da roupa. Nossa, só tem gente bem vestida, tirando o gordinho que prega lá, todo mundo bem vestido, eu não vou entrar aqui. Eu vou ficar envergonhado. Você quer ver outra coisa? Uma pessoa entra e não é recebida como irmão da fé, porque não comunga da mesma fé dessa determinada igreja. E por isso fazem acepção dessa pessoa. Olha, você não pode tomar Santa Ceia com a gente. Você não pode assentar aqui, você tem que assentar aqui. São muitas e absurdos as barreiras que a religião criou e que muito atrapalham a obra de Jesus Cristo de alcançar as pessoas. Irmãos, como uma prostituta vai entrar num lugar como esse e ao entrar com seus trejeitos, um travesti, todo mundo Como? Como uma pessoa vai se sentir bem se ela não é recebida? Se ela não é acolhida com misericórdia, independente se é prostituta, se é travesti, se é ladrão, se é... Não interessa, desde que não atrapalhe o culto, é lógico, né? Estando bem, né? Com a cabeça boa. Às vezes a pessoa entra, de que comunidade você é? Eu sou da comunidade dos santos de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco das diferenças doutrinárias da nossa igreja? Pô, vai pro inferno, cara. Se um dia alguém... Ó, foi eu que tô falando, tá? Pode falar que foi eu que mandei. Tá filmando aqui, tá bom? Se um dia alguém quiser discutir doutrina com você, fala assim, vai pro inferno. Pode falar. E fala assim, foi o pastor daquela igreja lá que falou. E pode falar que o nome do pastor é Renato. Né? Aí é ruim, né, Renato? Pode falar, irmãos. Porque são coisas que dificultam as pessoas de se aproximarem de Cristo. A porta do reino está aberta e ele veio para os pecadores. Mas ao adentrarem, se aproximarem das portas que estão abertas, porque tem uma coisa, e é verdade. A única detentora da graça e do poder de Deus é a igreja. Não tem mais nenhum outro órgão. É a igreja. A igreja é muito importante. A igreja é um lugar muito importante, mas nós não podemos errar. Né? E às vezes nós nos debatemos em assuntos doutrinários.
Olha, para batizar tem que entrar na água ou pode jogar na cabeça? Faz o que você quiser. Porque se você batizar e não for transformado, o batismo não serve para nada. O batismo é para quem foi transformado. Não importa se vai enfincar a cabeça da pessoa na água. Não importa se vai derramar água. Tem que ser convertido. Senão não adianta nada. É desperdiçar água. Desperdiçar tempo. O batismo não serve para nada. Batizar por, como que fala? No atacado. Vamos batizar no atacado. É uma idiotice tão grande. Não foi isso que o Senhor mandou nós fazermos. Ele manda nós fazermos o mesmo que Ele está fazendo. Como se Ele falasse para nós hoje: Gileade, igreja Gileade, eu preciso que vocês dêem atenção aos sedentos que chegam até vocês. Eu vou trazer pessoas a vocês com vários tipos de problemas, tá bom? Com vários tipos de defeito. E vocês vão acolhê-las por mim. E vocês vão cuidar delas por mim. Porque eu quero salvar elas. E eu estou usando vocês para salvar elas. Porque eu amo elas também. É um absurdo, não é um absurdo o próprio Senhor Jesus dizer que os publicanos e as prostitutas precedem os religiosos no reino? Elas entram primeiro. Os publicanos e as prostitutas entram no reino primeiro que os religiosos. Por quê? E ele diz aqui, porque eles ouviram e arrependeram. Vocês religiosos, ele dizendo para os fariseus, ouviram, viram e não se arrependeram, porque vocês são orgulhosos e vocês são hipócritas. Não é pela roupa, não é pela placa da tua igreja, não é pelo o dízimo que você dá, não é pelas tuas obras que você é aceito por Jesus Cristo, mas você é aceito e aceita simplesmente pela graça, porque Ele te ama. O que eu fiz para Ele me amar? Não pergunta isso, porque tem pergunta que não tem resposta. Para de ficar perguntando coisa que não tem resposta. Simplesmente Ele me amou. Simplesmente Ele te amou. Com um amor tão grande que Ele não tinha vergonha. O ungido de Deus, o Messias, não tinha vergonha de se assentar ao lado de prostitutas e de publicanos e de mal cheirosos e de pobres. Apocalipse diz: quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. E beba de graça da água da vida. De graça. Eu quero finalizar mostrando para vocês uma só palavra, a qual mostra por que os publicanos, as prostitutas, os mal cheirosos e toda a sorte de pessoas marginalizadas entram no reino de Deus prioritariamente. Eu vou ler 2 textos com vocês. E nesses 2 textos existe uma palavra que ela vai se repetir. Acompanhe comigo. Já que estamos em Mateus, agora eu peço para você voltar lá no capítulo 4 de Mateus. Mateus capítulo 4, verso 17. Olha só. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Vou repetir. Daí por diante, depois da prisão de João Batista, Jesus passou a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, vamos lá para o livro de Atos. Um pouquinho mais para frente, você vai virar algumas páginas, vai sair de Mateus, vai passar por Marcos, Lucas e João, aí você vai chegar em Atos. Atos é o capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 37 a 38, ou 37 e 38. Olha só, são as palavras do apóstolo Pedro, que estava pregando, cheio do Espírito. E ele diz assim, ou melhor, Atos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, ficaram com o coração quebrantado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos então? Porque Pedro, irmãos, olhem para mim agora. Pedro, ele estava pregando o arrependimento. Ele estava denunciando pecados. Estava denunciando hipocrisia. Estava mostrando o caminho de Deus. E no verso 37, todo aquele povo pergunta: Pedro, e agora então? O que a gente vai fazer? Acompanhe comigo o verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês guardaram a palavra que se repete? Arrependei-vos. O Senhor Jesus dizendo, lá no comecinho de Mateus capítulo 4, arrependei-vos. Pedro agora dizendo em Atos, arrependei-vos. Porque as prostitutas e os publicanos precedem os religiosos, porque eles se arrependeram. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer os pecados, reconhecer os erros, não os dos outros, os nossos, os próprios. Reconhecer as falhas e tomar outro rumo, mudar de vida. Se eu não me engano, a palavra para arrependimento é metanoia. Ou seja, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de vida. De uma vez por todas. Eu quero perguntar se você se sente um pecador nesta noite. Ai, eu sou tão fraco, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia. Porque eu tento, eu falho, Senhor, não tenho jeito. Outros dizem, puxa vida, Senhor, eu sei o que é para fazer, mas chega na hora eu não consigo fazer aquilo que o Senhor manda, eu falho. Eu constantemente falho. Outros chegam e dizem, Senhor, o meu pecado é horrível. Eu tenho vergonha do meu pecado. Eu não tenho forças para vencer o meu pecado. São estes que entram antes dos religiosos no reino de Deus. Porque reconhecem os seus pecados. Porque buscam o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pedem misericórdia. Porque reconhecem, sou pecador, sou miserável. Miserável homem que sou, Paulo disse. Então, irmãos, eu penso comigo, às vezes, que nós deveríamos entrar na igreja, lá no átrio, pela porta, já começar a entrar de joelhos. Tamanha a graça que nos foi dada. Tamanha a nossa sujeira e a nossa hipocrisia. Tamanho o amor de Deus, que não levou em consideração os nossos pecados, a nossa hipocrisia, mas aprove a Ele moer e entregar o seu Filho por amor de mim e por amor de você. E isso para que eu e você vivamos uma nova vida. Mas que nova vida é essa?
A nova vida é você viver como Cristo viveu. É você viver como Cristo manda viver. Você não precisa ter cargo em igreja, você não precisa ser pastor. Você não precisa usar terno e gravata, você não precisa usar aquele colarinho clerical, você não precisa usar aquela saia que os padres usam e alguns pastores da IPI usam também, aquela faixa. Você não precisa de nada disso. Você precisa tão somente entrar na presença do Senhor na condição de um pecador, de uma pecadora que foi alcançado pela graça de Deus. É melhor entrar na igreja sentindo-se pecador do que sentindo-se merecedor de alguma coisa. Porque isso é hipocrisia. É melhor entrar na igreja pedindo perdão pelos pecados do que entrar na igreja pulando e saltando e cantando. Porque o trecho de Oséias que o Senhor Jesus cita é exatamente esse. Porque misericórdia eu quero e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu não quero, Deus não quer religiosidade. Ele não gosta disso. Ele quer sinceridade. Um coração quebrantado, humilhado, humilde. Esse tem livre acesso. As portas dos céus estão escancaradas para essas pessoas. E eu, irmãos, decidi falar disso hoje com vocês por ser Santa Ceia. Pela obra que Jesus fez por nós. Ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue por nós. Decidi falar disso para que todos nós lembremos de onde nós saímos. Do mesmo lugar que a prostituta, o traficante, o ladrão, o bêbado, o assassino saiu, da mesma condição, do mesmo inferno, porque inferno tem um só. E para que lembremos que nós não podemos, não temos moral para impetrar qualquer condenação às pessoas, mas tão somente recebê-las de braços abertos, para que através de mim e de vocês, o Senhor Jesus Cristo faça a mesma obra na vida dessa pessoa. Todos e todas são bem-vindos e são bem-vindas no reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E me desculpe os calvinistas, aqui não tem, graças a Deus, mas deve ter, pode ser que algum me assista a qualquer hora. Mas em algum momento algum, o Senhor Jesus ou Pedro disse, não, ele veio salvar só os eleitos e escolhidos. É uma falácia. É uma falácia. É uma doutrina do diabo. Ele disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. E vocês serão recebidos no reino de Deus. Eu quero encorajar você a continuar firme na sua fé. Ah, pastor, mas eu errei. Posso contar uma coisa para você? Eu também erro. Pastor, eu perdi a paciência essa semana. Posso dizer uma coisa para você? Eu também. Pastor, a minha fé abalou essa semana. Posso dizer uma coisa para você? A minha também. Pastor, eu já pensei em desistir. Eu também. Pastor, eu tenho medo. Eu também. Se não fosse pela misericórdia, pelo amor gigantesco do nosso Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu gosto, para finalizar, eu gosto de lembrar, eu não posso sair daqui, eu esqueço, com a da câmera.
Eu gosto de lembrar, irmãos, do momento quando o nosso Senhor Jesus está sendo crucificado. O ministério de louvor pode começar a se preparar para subir. E naquele momento da cruz, com dois malfeitores, dois bandidos, seja lá o erro que eles cometeram, um deles se dirige a Jesus. Irmãos, uma pessoa para ser crucificada era a pior espécie de pessoa. Então, ali do lado do Senhor Jesus, tinha dois cidadãos que eram a pior espécie de pessoas, tanto para a sociedade como para a religião. Num dado momento, um olha para ele e diz assim: ah, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se Jesus fosse religioso, ele olhava e falava assim: que cargo você tinha na igreja? O que você fez de bom nessa vida? Você ajudou muita gente? Ia na igreja todo dia? Dava dízimo? Como é gostoso ouvir o que esse cara ouviu. Apesar da dor que ele estava sentindo, que era horrível, ele ouviu o seguinte: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que ele fez para merecer? Ele era um bandido, mas isso se chama graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Meus bem-aventurados irmãos e bem-aventuradas irmãs, se alegrem, porque a graça do Senhor está sobre a vida de vocês. João diz assim: eu escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai. Eu quero que você guarde muito claro no seu coração que o Senhor Jesus, Ele te convida a reconhecê-lo e a recebê-lo como o Senhor da sua vida, para te dar uma nova vida. Não é para te dar casa, não é para te dar carro, não. Se quiser isso, você vai trabalhar que você consegue, para te dar uma nova vida, para perdoar os seus pecados, para mudar a sua vida, para fazer uma transformação que só Ele pode fazer. E se você hoje entender que você quer aceitar esse convite do Senhor, que Ele diz: vinde a mim, não é isso? É isso que Ele fala: vinde a mim, todos vocês cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Se você atender esse convite, existe toda uma milícia celestial de milhares e milhares e milhares de anjos que rodeiam o trono do Senhor, que ao ouvir isso, o céu rompe em aplausos e festa e glórias ao Deus do céu pelo arrependimento de mais um pecador. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Quero orar com você. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, pela tua graça nós te agradecemos e glorificamos e bendizemos o teu nome. Pela tua paciência conosco, te bendizemos e glorificamos o teu nome. Pela salvação em Jesus Cristo, pela justificação, nós te bendizemos e engrandecemos o teu santo nome. Ó meu Deus, nós cremos que o teu Santo Espírito está no meio do teu povo. E assim como o Senhor se manifesta no meio do teu povo e na vida daqueles que em ti creem, que amam ao Senhor, o Senhor se manifesta. E o meu pedido, a minha oração, é que o Senhor se manifeste na vida
desse teu filho e dessa tua filha. Com o teu poder, com a tua glória, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o poder que transforma uma vida. Manifesta esse poder, Senhor, na vida desse teu filho e dessa tua filha. Faz de nós, a cada dia, novas criaturas, cada vez mais semelhantes ao Senhor. E dá-nos, Senhor Jesus, um coração grato pela grande obra que o Senhor fez, vicária, substitutiva em nosso lugar. Só podemos te agradecer, porque hoje somos uma raça eleita, o sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos tirou da vida de pecado para uma vida de santidade. Por isso, Senhor, eu oro também para que o Senhor nos ajude a endireitar os nossos caminhos, a endireitar as nossas vidas. Se esse teu filho, essa tua filha, está entregando o caminho, a sua vida diante de ti agora, Senhor, que ela possa receber o seu abraço. E a nós, Senhor, que estamos aqui, te adorando, te buscando, te servindo, seja sobre nós a tua graça. Seja sobre as nossas famílias a tua graça. Seja sobre todo o teu povo reunido pela face da terra a sua graça, hoje e sempre. Amém.